Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso terceiro trimestre da lição de adulto, que nós temos a honra e o prazer de dar continuidade ao estudo da preciosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu quero rogar ao nosso Pai Celestial que abençoe a vida dos nossos irmãos que têm feito da Palavra de Deus a firmeza dos seus passos e a luz para o seu caminho. Nesta oportunidade estaremos apresentando para os irmãos a revista, essa nova revista que vai aparecer aí na tela para os irmãos, isso mesmo, exatamente essa daí, a qual nos fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esse estudo é baseado no livro dos Reis, um livro que, à primeira vista, você fazendo uma leitura normal, você acha que não tem muito lá o que aprender, não tem lição espiritual, mas é riquíssimo. Afinal de contas, toda a Bíblia tem um propósito para o qual ela foi escrita, então ela é riquíssima em todo o seu conteúdo. Amém? Então, nós iremos dar início ao nosso terceiro trimestre da lição de adulto. A nossa primeira lição vai falar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo do Senhor. Que Deus venha estar nos abençoando durante todo o período desse estudo. O comentarista da nossa lição, desse terceiro trimestre, é o pastor Clayton Pomerene, o qual é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. O mesmo é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da Rede Assembleana de Ensino e também autor de algumas obras editadas pela CPAD. Então iremos iniciar a nossa lição de hoje, lendo o nosso texto áureo, que está baseado em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Nesse momento aqui, da consagração do templo, que foi edificado por Salomão. Nós iremos ver brevemente nessa lição sobre a ascensão de Salomão e também sobre a construção do templo que o Senhor lhe concedeu a graça e o privilégio de construir. Davi tinha esse plano no seu coração, tinha esse desejo, esse propósito, mas, na verdade, o Senhor não aceitou que o Davi cumprisse, passando assim a promessa para que o seu filho, Salomão, tanto o substituísse no trono, como também pudesse dar continuidade ao desejo de Davi, que era edificar o templo do Senhor. A nossa introdução, aliás, o nosso objetivo geral da lição de hoje é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Queridos, só esse objetivo dessa lição já nos fala muita coisa. Se nós parássemos aqui, concentrássemos um pouco no tema dessa lição, a gente vai ver que é algo extremamente maravilhoso e necessário. Permanecer em comunhão com Deus. Todos nós precisamos fazer isso. Os objetivos específicos: primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida e apontar os feitos, apontar os feitos desse grande homem de Deus. Queridos, nós iremos falar sobre sabedoria, porque falar da ascensão de Salomão, dos seus feitos, sem falar de sabedoria, é algo que fica sem nexo, é impossível, falar do homem mais sábio da terra sem falar, consequentemente, de sabedoria.
E aí, queridos, eu quero trazer um dado importante para vocês. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Nós precisamos entender que o conhecimento representa as nossas experiências, né? E aprendizagens adquiridas durante a nossa caminhada, né? Por exemplo, nós precisamos saber que a sabedoria é uma virtude da parte de Deus. A sabedoria é uma virtude da parte do Senhor nosso Deus. Já a inteligência, conhecimento, é algo assim mais voltado para a experiência vivida. Nós vamos vivendo, vamos aprendendo e vamos conseguindo articular muitas coisas, né, durante o processo da nossa vida. Então nós chegamos à conclusão dizendo que a sabedoria, especialmente aquela que provém de Deus, ela nos dá a condição de transformarmos estes conhecimentos que adquirimos, né, que recebemos, em prática de vida, a fim de manter o equilíbrio, a coesão e a justiça. É extremamente importante buscarmos a Deus sabedoria. Senão, a gente vai ter as ferramentas, mas não vamos saber usá-las. É possível, né, ter as ferramentas e não saber utilizar e empregar da maneira correta. A nossa introdução diz que, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história, atingiu sua maior glória, atingiu sua maior eminência. E, entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, né, promovida por sua sabedoria, lógico, dada por Deus, esse destacado monarca findou-se deixando levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Né? Um pouquinho mais para frente na lição, a gente vai ver mais detalhes a respeito disso. A sabedoria de Salomão, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços de sabedoria, dessa virtude, né? Pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, né, Deus se apresenta ali para Salomão e diz para ele: olha, você peça o que você quiser que eu vou te conceder. O grande rei escolheu o quê? Sabedoria. Escolheu sabedoria, do que se depreende então que o homem já tinha aí uma sabedoria no seu coração. Ele poderia ter pedido muitas outras coisas. Ora, se Salomão fosse um homem ganancioso nessa época, ele teria pedido mais e mais riqueza, né? Mais e mais dinheiro, ouro, prata. Se fosse um homem orgulhoso, ele teria pedido mais glória. Se fosse um homem vaidoso, pediria muitos anos de vida, quero viver muito, bastante. Se fosse um homem vingativo, pediria então a morte dos seus inimigos. Porque ele também tinha inimigos, né? Tinha alguém que estava querendo, aí, por exemplo, tomar o seu trono, assumir o trono no lugar dele. Mas do que adianta todas essas coisas se faltar sabedoria? Do que adianta muito dinheiro, do que adianta muitos anos de vida, do que adianta, por exemplo, a destruição dos inimigos se a gente não tiver sabedoria? Vamos ser um fracasso, né? Então, Salomão fez a escolha certa, pede a Deus exatamente aquilo que ele precisava
e aquilo que ele priorizava. O que é interessante é que Salomão, nesse momento desse encontro de Deus com ele tinha uma prioridade. A sabedoria para ele era a sua prioridade. Ele entendia, ele sabia que por si só era incapaz de conduzir a nação de Israel. Era incapaz de governar bem, vamos dizer assim. O que diremos nós nos dias de hoje, diante de qualquer coisa que nos venha à mão, diante de qualquer responsabilidade? Temos que reconhecer diante de Deus, se quisermos vitória, de que somos incapazes em nós mesmos, mas com a sabedoria de Deus, nós podemos sim, em nome de Jesus. Parágrafo 2. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Olha só, o que Salomão falou para Deus. Ele disse assim, olha, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, na parte B do versículo. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa e da sua impotência diante da grandeza da tarefa. Ele reconhecia que sem o auxílio do Todo-Poderoso, que sem a sabedoria de Deus, ele seria incapaz. Então, não permitindo que a imponência, do seu reinado, a grandeza do seu reinado, a glória do seu reinado, não lhe conduzisse, ele não aceitou de que fosse conduzido à prepotência, ao sentimento de que é o tal, é o grande, é o cara. Então, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Toda pessoa sábia se auto-reconhece como alguém necessitado de mais e mais sabedoria. A sabedoria na prática de vida. Aqui temos um princípio importante a ser aplicado na nossa vida pessoal. Todos nós. Tiago, por exemplo, meio-irmão do Senhor, que está ali próximo à carta de Pedro, escreve em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Tiago chega a dizer que essa sabedoria não vem de Deus, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Queridos, nem toda sabedoria, nem toda capacidade de articulação, nem toda esperteza faz bem para a pessoa que a possui ou faz bem para aqueles que estão à sua volta. Muitas vezes há uma astúcia, não a sabedoria de Deus. E Tiago apresenta isso como algo fruto de ciúmes, de sentimento de divisionismo, ou seja, de sentimento de facção, de divisão, algo perturbador, algo que provém de perturbação, enfim, de toda obra perversa. A sabedoria terrena, ela é animal, porque é originária no pensamento do próprio homem, e é diabólica porque ela é inspirada pelo maligno. É uma sabedoria mais oriunda das capacidades que o diabo tem de iludir, de enganar, de orquestrar planos maléficos. Já a sabedoria que vem de Deus, o apóstolo, no entanto, assegurou que é uma sabedoria que tem características completamente opostas à sabedoria terrena. As características ou virtudes que vêm do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade.
Esses aqui são os frutos ou características da sabedoria que vem do alto. Ela primeiramente é pacífica, moderável, tratável, cheia de fruto de misericórdia, né? Então, por isso que o apóstolo diz assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E aí é algo que vai fazer o bem a todos, na verdade, né? Sabedoria, ela vai fazer o bem a todos, não somente, não é algo apenas, vamos dizer assim, para satisfazer o ego, colocar o seu portador no status elevado. Pelo contrário, sabedoria do alto faz bem para o seu possuidor e faz bem também para aquelas pessoas que estão em sua volta. O segundo capítulo mostra a consolidação do poder de Salomão, a glória do reino de Salomão, nosso primeiro parágrafo. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Embora logo no início, né, houve aquela tentativa, né, do seu irmão tomar o reino, né, de Salomão, mas logo depois desses episódios, a paz reinou completamente em todo o território de Israel. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. O que é necessário para o governo, para os governos em todas as épocas, trazerem paz e segurança para o povo? Preciso governar sob dois princípios: paz e justiça. E isto só é capaz, ou possível, melhor dizendo, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de Deus. O segundo parágrafo diz que o orgulho precede a ruína. No caso, é o inverso do que diz Provérbios, de que a humildade precede a honra. Veja só, enquanto a humildade precede a honra, o orgulho, a soberba, precede a ruína. E, infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda. Por que estão sujeitos à queda? Veja bem, quando que isso acontece? Mesmo nós recebendo sabedoria, mesmo nós sendo dotados de muita sabedoria da parte de Deus, nós continuamos pessoas com capacidade de escolhas e decisões, continuamos com todas as nossas facções normais de seres humanos, continuamos com aquele mesmo princípio, com aquela mesma capacidade de decidir, o que chamamos de livre-arbítrio. E o problema começa quando a gente deixa de temer a Deus e entra por caminho tortuoso. Mas nós vamos aprender aqui um pouquinho na frente que para entrar por caminhos tortuosos, nenhum sábio entra, porque o sábio vai estar vendo, vai estar contemplando com clareza de que o caminho tortuoso lhe fará mal e lhe causará danos irreparáveis. Mas, irmãos, os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. O autor da lição começa a mostrar para a gente, com propriedade, com inteligência, com sabedoria, de que ninguém se desvia de uma vez.
as coisas começam acontecendo aos pouquinhos, né? Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração, à medida em que aceitava o quê? Pequenos erros, erros irreparáveis, erros não consertados. Isso ia se tornando um gigante dentro dele. Veja isso. À medida em que ele ia estabelecendo acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão começa cometendo um erro quando ele casa com a filha do faraó. Ele começa a adquirir, fazer, vamos dizer assim, transações financeiras, negociação com o faraó e com outras nações, e começa aí adquirir uma mulher após a outra, várias mulheres ele juntou para si, só que tudo começou por uma. Ele já tinha uma mulher, mas ele adquire uma segunda. Não, só mais uma, não tem problema. A terceira, a quarta, vou fazer negócio com o Egito, eu vou comprar os cavalos do Egito, vou adquirir cavalos do Egito, enfim. E foi indo, e mais uma mulher, mais uma terceira, quinta, mais uma sexta, uma décima. E foi juntando, e foi indo, e o tempo passando, e aquela coisa foi dominando o seu coração. A Bíblia diz, 1 Reis capítulo 11, a seguir, de que a tragédia começou aí. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O coração de Salomão ficou dominado pelo amor às mulheres. E no final da sua vida, já na sua velhice, seu coração já não conseguia mais ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Salomão começa a cultuar outros deuses, a levantar altares para outros deuses. Então, Salomão começa a enganar a si mesmo, pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Como já havia dito, né? Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios, guarde isso para você estar prevenido, pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Não, é só um probleminha. Cura isso logo de início. Veja a diferença de Salomão para Davi. Davi, quando mata Urias, através da espada do inimigo, e quando adultera com Batseba, ele, logo que foi corrigido, ele consertou-se com Deus. O Salmo 51 demonstra isso. Se Davi tem continuado agindo dessa forma, nessa prática, com certeza ele teria caído, teria tombado. Então é necessário estarmos vigilantes quanto a pequenos erros, pequenas falhas, elas precisam ser corrigidas com pressa, imediatamente, porque senão é um lixo debaixo do tapete. Senão é aquela infecção não tratada com o antibiótico certo. Ela vai findar tomando conta do corpo inteiro, e quando a gente vier perceber, já estamos aí morrendo por infecção. Terceiro capítulo e último, a construção do templo. O nobre propósito de Salomão, que era um nobre propósito do rei Davi. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Qual foi o propósito? Edificar uma casa ao nome do Senhor. Então, nisso se percebe que havia pureza no coração do rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. A atenção dele estava voltada para Deus, coração voltado para o Senhor. Na construção do templo
foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro, todo, ficou brilhante aquele templo. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Era uma beleza extraordinária. Falava de um lugar onde a divindade habitaria. Então o ouro sempre traz essa simbologia da divindade. Então Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. O que isso tem para nós? Isso é apenas um dado informativo de um fato histórico, ou podemos trazer para a nossa vida de agora alguma lição espiritual? Bem, vamos ao segundo parágrafo do capítulo 3. O templo do Espírito Santo. Naquela época, o Senhor habitou nesse lugar. O Senhor habitou nesse lugar santíssimo. E agora? Veja bem, essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. A princípio, Deus aparece habitando em tendas, no tabernáculo, só que depois que o templo é edificado, Deus passa a habitar no Santo dos Santos, ali bem preparado pelo rei Salomão. E agora, nos dias de hoje, o que nós aprendemos é que com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado, a própria mulher regenerada. Olha que notícia importante, olha que fato importante, olha que obra maravilhosa. Agora, olhe para você no espelho. Se você puder se colocar diante do espelho, olhe para você. E pense da seguinte maneira, quer dizer que o Espírito Santo habita neste templo. Isso mesmo. Agora você foi feito, você foi redimido, resgatado do poder do pecado, você foi vivificado da morte, passando para a vida, para ser a habitação de Deus, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3, verso 19. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Então, queridos, olha só. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza. Porque Salomão embelezou o Santo dos Santos com ouro, teto, paredes e piso? Porque ele colocou o que havia de melhor naquele local? Porque ali estaria a arca da aliança do Senhor. Ali estaria a presença maravilhosa de Deus. Como nós devemos embelezar o nosso corpo para que o Senhor habite? Como? Como podemos fazer isso? Na verdade, o próprio Deus, quando nos redime, Ele retira de nós todo o lixo que estava habitando nas câmaras da nossa vida. Assim como o templo tinha várias câmaras e havia lá o lugar santíssimo, que era um lugar especial, assim na nossa vida também. Nós temos vários membros. Nós temos uma mente onde fluem nossos pensamentos. Nós temos uma alma. Nós temos um espírito, aonde o Senhor Deus mantém o seu contato conosco, o seu relacionamento dentro do nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele dá indicação para nós do que ou no que pensar. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, nessas coisas pensai. Por quê? Porque assim, pensando e agindo assim, nós estamos
mantendo a pureza do lugar onde Deus habita, onde Deus mora. Como vamos embelezar este lugar? Com cânticos espirituais, com louvores que agradam o coração de Deus. Então, amados, quando for cantar, não pense apenas em cantar, em louvar, porque aquele cântico, aquela música, ela te agrada. Não pense apenas porque aquele ritmo me agrada. Pense no seguinte: eu vou louvar a Deus, eu vou embelezar o lugar da habitação de Deus, que é o meu corpo, com cânticos espirituais. Eu vou praticar exercícios espirituais, porque quanto mais eu pratico exercícios espirituais, mais o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai estar embelezado, vai estar adornado para o Senhor morar. E aí você parte para uma vida de oração, cânticos ao Senhor, uma vida de consagração, uma vida buscando sempre ser cheia do amor de Deus. E essas coisas vão deixar o seu corpo cheio. Deus vai ter prazer de morar dentro de nós, quando não colocamos outro no seu lugar. Então isso é de suma importância. Por último, a glória do Senhor. Olha o que acontece. O templo foi terminado, chegou o momento daquela consagração daquele templo, onde o rei Salomão faz uma oração, uma das mais belas da Bíblia. E a presença de Deus foi tão notória, tão maravilhosa ali, que é algo extraordinário. A mesma coisa será conosco quando nos colocarmos diante do Senhor nosso Deus como templo e morada do seu Espírito. Haverá uma glória de Deus na nossa vida. Toda a glória de Israel, toda a beleza de Israel não era somente devido às riquezas materiais, mas a paz de Israel era por causa da glória e da presença de Deus. A prosperidade de Israel era por causa da glória e da presença de Deus. A nossa paz, a nossa prosperidade, o nosso triunfo é por causa da glória de Deus. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. A gente encontra essa oração para os irmãos lerem depois com mais tempo. 1 Reis capítulo 8, versículo 22 ao 53. E encontramos também em 2 Crônica capítulo 6, verso 14 ao 42. É algo extraordinário. Uma das maiores, mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio e o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Meus irmãos, nós concluímos este capítulo dizendo o seguinte: olha, se nós nos colocarmos diante de Deus, se nós tivermos o desejo, o prazer e a vontade de adornar nosso corpo, alma e espírito para o Senhor, Deus vai receber todas as nossas ofertas, todos os nossos cânticos, toda a nossa oração, tudo que nós apresentar ao Senhor, Deus vai aceitar, Deus vai receber, Deus vai consumir, como consumiu o holocausto oferecido ali naquele momento. Então concluímos dizendo o seguinte: olha, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus.
Terminamos esta lição desse terceiro trimestre de 2021 dizendo da importância. Se você perguntar, pastor, mas qual a importância da lição? A importância é mostrar que quando começamos bem, como Salomão começou bem, devemos tomar o cuidado e orar a Deus. Deus, me dê sabedoria, Senhor, não somente para que eu possa administrar o que há de necessidade de ser administrado por mim, mas dê-me também a capacidade, a sabedoria de viver na minha vida prática agradavelmente ao Senhor até o último dia da minha existência. Aprendemos nessa lição a importância de dedicar o nosso corpo para ser propriedade para Deus morar. Lembre disso. Seu corpo não é um produto seu, nem é um produto de uma vitrine para alegrar o coração das pessoas que estão à sua volta, para embelezar os seus olhos. Não. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E haverá uma glória de Deus na tua vida. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Até a próxima videoaula que estaremos disponibilizando na próxima semana, em nome de Jesus.